Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, eu não vou me estender muito aqui, porque assim, já vai ser um vídeo longo. Eu traduzi a última reportagem lá do site Josimar, falando sobre tudo que está acontecendo relacionado à ACAP, 777, Vasco da Gama, a Bonza, a empresa de aviação, ex-empresa de aviação do Josh Craig Vander, que deu calote em mais de 300 funcionários, foram tudo mandados embora com uma mão na frente e outra atrás. A empresa foi à falência, os clientes também foram lesados, enfim, tá tudo bem explicado para que você entenda de uma vez por todas. Se você tiver paciência de assistir esse vídeo todo até o final, você vai ficar sabendo o que está acontecendo. Porque, galera, a fonte é a revista Josimar. Eles que nos alertaram de tudo. Eles são os responsáveis por desmascarar completamente essa empresa muquirana chamada 777 Partners. E a ACAP também, tá? E a ACAP também. Mas enfim, espero que você tenha paciência e se você quiser realmente saber, tá tudo aí nesse vídeo. Mais uma excelente matéria da revista Josimar. Tamo junto, fui. Depois eu volto aí, tamo junto. Liquidações de fim de temporada. A 777 Partners perdeu o controle de suas operações de futebol, cujo CEO Don Dransfield pediu demissão. E as tentativas de vender seu portfólio de clubes por Kenneth King da ACAP estão sob ameaça de uma liminar concedida esta semana por um tribunal dos Estados Unidos, por Felipe Auclair e Paul Brown. Foi informado pela ACAP que a 777 não exerce mais controle sobre nenhum de seus clubes de futebol. Salvamos o Vasco de uma possível falência. Se fosse necessária uma confirmação do que Josimar escreveu no final de maio sobre a 777 Partners perder o controle de seu portfólio multiclube para a ACAP, a maior credora da empresa, então o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, entregou há alguns dias no próprio canal de TV do clube brasileiro. O antigo craque do clube carioca revelou como teve uma reunião muito cordial com representantes da ACAP para encontrar um novo investidor, agora que a 777 Partners estava fora de cena. Encontrar novos investimentos em futebol normalmente seria um trabalho para Don Dransfield, o ex-diretor de estratégia do City Futebol Group, que foi nomeado CEO das operações de futebol da 777 com grande alarde em maio de 2022. Dransfield disse a Bloomberg que este é um projeto ambicioso com um claro senso de direção e propósito. Josimar pode revelar que Dransfield deixou seu cargo no final de junho, quando seu contrato expirou, embora ele continue disponível, apenas como consultor, para a ACAP. De acordo com fontes internas da empresa, a 777 não contratará um substituto. A empresa de Miami também não substituirá Dan Fairmar, o ex-chefe de gabinete e vice-presidente de suas operações de futebol, cuja saída em abril foi confirmada recentemente. É isso. Um ex-executivo da 777 nos disse. Todas as pessoas boas se foram. Quanto a Josh Vander e Steven Pasco, membros fundadores da 777 Partners que se afastaram quando a empresa, que está ameaçada de falência, nomeou administradores judiciais recentemente, pouco ou nada foi ouvido ou visto deles nas últimas semanas. Ainda em setembro do ano passado, Vander disse ao Financial Times: existe alguém no mundo que tenha levado mais a sério a compra de clubes de futebol na história do que Josh Vander? Josimar pode revelar que um associado bem próximo e leal a Vander, Aaron Levy, também deixou a empresa, enquanto o vice-presidente Les Balan, que ajudou a administrar suas operações de basquete no Reino Unido, renunciou ao conselho. Todos os vestígios de qualquer associação com a 777 Partners foram removidos dos perfis do LinkedIn de ambos os homens. A dura realidade para Standard de Liège, Genoa, Vasco da Gama, Red Star, Sevilha, Hertha Berlim e Melbourne Victory é que ninguém na 777 Partners atualmente tem qualquer palavra a dizer sobre o que acontece com qualquer um deles. Em vez disso, a ACAP, uma holding administrada por Kenneth King, que possui 5 seguradoras dos Estados Unidos e financiou as operações da 777 por anos, agora está no comando e instruiu o Banco de Investimentos de Nova York, Moelis, a explorar a venda de todo o portfólio multiclube da empresa.
Isso ocorre porque a ACAP está sob enorme pressão dos reguladores de seguros dos Estados Unidos, com preocupações sobre como os fundos dos segurados foram gastos e está desesperada para recapitalizar seus negócios, para evitar sofrer um destino semelhante ao da 777 Partners, a qual tem uma exposição estimada de mais de 3 bilhões de dólares americanos. King disse a clientes, em um webinar em fevereiro, que sua empresa precisava concluir um aumento de capital de 400 milhões de dólares até o final do segundo trimestre. Não há sinais de que isso esteja acontecendo até agora. Embora a ACAP seja a maior credora da 777 e reivindique uma garantia sobre todos os seus ativos, ela não é a única credora com uma reivindicação, o que significa que a futura propriedade dos clubes de futebol provavelmente será decidida nos tribunais dos Estados Unidos. Uma confusão total. A maior dificuldade para a ACAP é um novo desenvolvimento no caso movido por um credor rival, Lidenhall, que alegou em uma queixa apresentada ao Tribunal Federal em Nova York em 3 de maio que a 777 Partners havia prometido como garantia 350 milhões de dólares em ativos que eles não controlavam ou já haviam prometido a outra parte. Esta acusação, se comprovada, constituiria fraude em grande escala. Tanto a 777 quanto a ACAP, que também são nomeadas na queixa, contestam as alegações e deveriam comparecer a uma audiência de acordo com a Lidenhall em 10 de julho. No entanto, o juiz do caso concedeu a Lidenhall na segunda-feira uma liminar contra os réus, o que parece trazer ainda mais problemas para águas que já eram bastante turvas. Esta é uma escalada da ordem de restrição temporária que já estava em vigor e, na verdade, torna legalmente difícil para a ACAP vender qualquer um dos clubes de futebol da 777 ou outros ativos sem a aprovação da Lidenhall. Quais ativos são supostamente penhorados em dobro não foram tornados públicos, mas eles poderiam incluir o portfólio de futebol da 777 Partners. E a segunda disposição desta ordem judicial significa que o dinheiro obtido com a venda deles, mesmo que não tivessem sido penhorados para Lidenhall, teria que ser reservado de qualquer maneira? E se, digamos, a Moelis encontrasse o comprador X para o clube Y, os lucros da venda não acabariam na conta da ACAP, mas seriam usados para pagar a dívida da 777 para a Lidenhall? O que é certo é que, como confirmado por fontes separadas para Josimar, se Lidenhall acreditar que tem direito à garantia, eles também têm o direito de ir ao juiz, para bloquear a venda de qualquer um dos clubes. De qualquer forma que se olhe para a situação atual, todo o caso é uma bagunça poderosa. E os clubes? A questão é onde isso deixa os próprios clubes de futebol, todos eles instituições veneráveis que passaram por momentos difíceis dentro e fora do campo e cujos milhões de fãs esperavam que o envolvimento de Vander e Pasco os fizessem subir novamente. Os executivos da 777 frequentemente fazem alegações exageradas sobre melhorias feitas dentro ou fora do campo em certos clubes do portfólio. Mas cave um pouco mais fundo e o quadro parece sombrio. De acordo com informações recebidas por Josimar, a Moelis está priorizando a venda de 3 dos 4 clubes que pertencem ou pertenceram integralmente a 777 Partners: Vasco da Gama no Brasil, Red Star FC na França e Standard de Liège na Bélgica, o Genoa CFC na Itália tendo sido colocado em segundo plano por enquanto. A participação da empresa no Sevilha, de menos de 15%, também está à venda. Mas um comprador não está sendo procurado atualmente para sua participação acionária de 18,9% no Melbourne Victory. Além disso, a 777 não pode mais exercer sua opção de obter controle sobre até 70% do clube australiano, conforme planejado em seu acordo de compra original. A 777 aumentou sua participação na holding do clube Hertha BSC para 78,8% em março de 2023. No entanto, a regra 50+1 da Alemanha significa que o clube continua controlado por seus membros, que também mantiveram uma minoria de bloqueio de 25,1% dos direitos de voto dentro do conselho consultivo da holding. Os fãs do Die-Out Dame terão que esperar um pouco mais para saber seu destino. Assim como o Genoa, o Hertha está, por enquanto, ainda sob análise, e não para venda imediata. Como vender o que não é vendável?
Quem em sã consciência compraria alguns desses clubes, cuja situação financeira muitas vezes varia de preocupante a perigosa, especialmente quando processos judiciais e decisões judiciais fazem parte do que está em oferta? A única carta direta que Moelis pode jogar é o Red Star FC, recém-promovido à segunda divisão da França, financeiramente sólido, para quem um comprador pode já ter sido encontrado. A empresa texana, Todd Interés, se uniu ao ex-jogador internacional francês Peggy Luindula e recebeu um período de exclusividade de 4 semanas para firmar sua oferta. Mas é improvável que esse acordo ultrapasse 30 milhões de dólares americanos. A Todd Interés também está em negociações para comprar a casa do clube, o Stade Bauer. Quanto ao resto, o Standard de Liège foi realmente o primeiro a entrar no mercado. Este foi um passo lógico. Eles só escaparam da falência e liquidação até agora por causa de empréstimos regulares feitos pela ACAP, que, a cada vez, forneceu dinheiro suficiente para manter uma crescente companhia de lobos na porta. O regulador belga, a Commission des Licences, emitiu agora 3 proibições de transferência, todas elas posteriormente levantadas, a última em 20 de junho. Em um único ano, punindo as repetidas falhas do Standard em honrar seus compromissos financeiros. A comissão só emitiu uma pró-license para o clube, para a temporada 2024-25, após impor as medidas de monitoramento mais rigorosas que eles tinham em seu arsenal. Se a situação não melhorar, e rápido, seu próximo passo seria nomear um administrador. Isso ainda pode acontecer. Um grande problema para a ACAP é que, como mostrado acima, em um documento visto por Josimar, a Commission des Licences também ameaçou o Standard com sanções extras, que potencialmente incluem dedução de pontos e até mesmo retirada da pró-license, se o clube não melhorasse seu patrimônio líquido negativo em 40% até 30 de junho de 2024. Josimar explicou como a 777 Partners conseguiu fazer isso no passado, usando o que os contadores chamam de truque do acordeão. Isso consiste em emitir novas ações com um valor de X, o que for necessário para manter o clube à tona e mostrar progresso ao regulador, então reduzindo imediatamente o capital, exatamente no mesmo valor. A redução no patrimônio líquido é então considerada uma amortização de perdas. Nem a 777 Partners nem a ACAP podem usar esse mecanismo para sair de problemas por mais tempo. Após uma reclamação apresentada pelo antigo proprietário do Standard, Bruno Venanzi, e antigos acionistas da Immobilière do Standard, dona do Stade Disclassing do clube, que ainda devem cerca de 7 milhões de euros combinados a 777 Partners. Um tribunal de Liège ordenou a apreensão de todos os ativos da 777 Partners na Bélgica em 16 de maio, apenas 24 horas após um tribunal brasileiro ter tomado uma decisão semelhante, confirmada em apelação, a respeito do Vasco da Gama. Como a Standard poderia obter o dinheiro necessário para reduzir seu patrimônio líquido negativo é uma incógnita. A ACAP está sob instruções dos reguladores de seguros dos Estados Unidos para não investir nenhum dinheiro novo em entidades vinculadas a 777 Partners. As informações recebidas por Josimar sugerem que o clube belga conseguiu obter uma extensão do prazo de 30 de junho do regulador, argumentando que o clube havia sido colocado à venda e que, supõe-se, o novo proprietário cuidaria da melhoria necessária nos livros do clube. Este possível proprietário existe. Josimar sabe de pelo menos um grupo que tem os recursos necessários para comprar o clube e garantir os fundos necessários para que ele opere na próxima temporada e além. De acordo com fontes belgas, outros candidatos sérios devem fazer ofertas não vinculativas até o final desta semana. Mas esses compradores, que esperaram muito tempo para que a sala de dados do clube fosse disponibilizada a eles, ficaram consternados ao descobrir que as informações financeiras às quais eles podiam acessar cobriam apenas o ano fiscal anterior, por razões desconhecidas, e que nenhuma conta auditada havia sido produzida pela 777 Partners e sua empresa irmã 600 Partners. Genoa, falida, mas ainda gastando. Lendo a imprensa local, parece que o Genoa CFC vive em um universo alternativo. Um artigo quase surreal publicado em 29 de junho no Cálcio e Finanza descreveu a 777 como passando por um período de ajuste corporativo e nada mais.
O CEO do Genoa, Andrés Blasques, o homem que também esteve no centro da tentativa da 777 de assumir o controle do Sevilha FC, afirmou que estava construindo um Genoa mais forte e planejou que o Grifone investisse 40 a 50 milhões de euros líquidos para fortalecer o time e desafiar uma vaga europeia já em 2025-26. Isso no contexto de perdas de 33,1 milhões de euros no ano que terminou em 31 de dezembro de 2023 e dívidas de 291 milhões de euros, o que torna o Genoa o pior desempenho em toda a Série A em termos de sua relação dívida-receita. No entanto, a ACAP aparentemente pretende ficar com o Genoa por enquanto. O Grifone gastou e pretende gastar mais um pouco. Seu primeiro recruta de verão foi o atacante português Vitinha, sem parentesco com o meio-campista do PSG, que fez parte do time de Portugal na Euro 2024, comprado por 16 milhões de euros, mais bônus do Marselha. Outras chegadas, de Winter da Juventus, Torsby do Union Berlin, Buinen do Salernitana, elevaram os gastos até agora para 30 milhões de euros líquidos, nesta janela de transferências. Um consultor jurídico que aconselhou o Genoa no passado recente disse a Josimar que tanto a 777 quanto agora a ACAP viam o clube italiano como a joia da coroa e acreditavam que o valor total do time, estimado em 160 milhões de euros, e suas boas performances em campo na temporada passada, o fizeram valer a pena a aposta e mais comercializável. Bonza. Há ecos aqui que chegam até o outro lado do globo, onde os administradores alegam que a companhia aérea de baixo custo australiana Bonza, outro projeto da 777 Partners, que teve problemas e agora está sendo liquidado, estava negociando enquanto insolvente. A Bonza faliu com perdas acumuladas de 133.501.079 dólares australianos, aproximadamente 84 milhões de euros. Até abril de 2024. E um relatório mordaz dos administradores Hall Chadwick descreve como os credores, incluindo 323 funcionários e 71.399 clientes, puderam sair sem nada. Hall Chadwick também diz que os dois diretores nomeados pela Bonza, Pasco e Adam Weiss, se recusaram a cooperar com eles, estavam em conflito com seus deveres, e podem ser responsabilizados se a empresa continuasse a negociar enquanto insolvente. Os reguladores corporativos na Austrália estão investigando se esse é o caso e, se eles mantiverem essa alegação, Pasco e Weiss podem ser responsabilizados. Para esse fim, os administradores buscaram fazer investigações razoáveis para estabelecer a capacidade dos diretores de pagar qualquer sentença obtida, e também conduziram buscas de ativos de ambos os homens nos Estados Unidos, para auxiliar em potenciais ações de recuperação, que podem ser realizadas por um liquidatário. Weiss, junto com Vander, também é diretor da Liga Britânica de Basquete, que teve sua licença para operar revogada no mês passado pelo órgão regulador do esporte, devido a preocupações com sua posição financeira. A 777 detém uma participação de 45% na liga e é dona de sua principal franquia London Lions, que está enfrentando uma petição de liquidação de credores e não honrou a folha de pagamento no mês passado. A BBL dependia totalmente do financiamento da 777, que frequentemente perdia os prazos de pagamento das parcelas. O colega diretor da BBL, Steve Timoney, renunciou ao conselho da organização no mês passado, dizendo: "Não há mais nada que eu possa fazer para garantir o cumprimento de meus deveres como diretor, agindo no interesse de nossos credores e representando nossos clubes." A ACAP está agora procurando um comprador para os Lions e para a participação da 777 na BBL. Então os Lobos estão na porta para a 777 Partners. E a ACAP agora também parece estar fazendo o melhor para mantê-los longe. Tendo tomado o controle do departamento de futebol da empresa de Miami, ela também interveio na tentativa fracassada da empresa de comprar o Everton. Primeiro, a ACAP explorou a possibilidade de alguma forma, comprar o próprio clube da Premier League. Então, ela entrou em negociações com outros credores. Agora, a esperança é que o proprietário da AS Roma, Dan Friedkin, que está fazendo a devida diligência no clube antes de sua própria proposta de aquisição,
consiga fechar o negócio e pagar cerca de 200 milhões de dólares americanos de empréstimos que a ACAP canalizou para o Everton via 777, para capital de giro e despesas de estádio. Fontes próximas à aquisição sugerem que, se Friedkin prosseguir, o negócio será ratificado no mês que vem. Mas ainda há uma grande dúvida sobre se a ACAP receberá um retorno total sobre seu investimento. Observações. Após representação de um grupo de proprietários do clube, que havia concordado com a venda do Vasco da Gama, um tribunal do Rio de Janeiro suspendeu o controle da 777 Partners sobre os negócios do clube em 15 de maio, decisão que foi confirmada em apelação. Venanzi também ganhou outra decisão judicial contra o Standard em 21 de junho. O clube não conseguiu pagar a ele 5 empréstimos feitos entre 12 de outubro de 2021 e 2 de março de 2022, por um total de 2,75 milhões de euros, que foram usados para comprar o atacante belga Obi Olaré do Watford FC. Esses empréstimos foram feitos antes que a 777 Partners assumisse o clube, mas cabia aos investidores americanos honrá-los, o que eles não fizeram.